Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do nono ano, professor Juan. Estamos iniciando hoje o nosso livro 2. Vimos no livro 1, nos últimos capítulos, a parte física da Europa. E agora nós vamos entrar aí nos aspectos humanos do continente europeu, que a matéria do nono ano são todos os continentes, vocês vão ver no decorrer do ano. Então nós temos aspectos humanos do continente europeu. O primeiro título é Formação Linguística e Etnia e Étnica da População Europeia. Então essa aula de hoje eu montei especificadamente sobre a formação dos povos europeus, para depois nós dar continuidade aí no segmento do livro. Começando pelo seu livro 2, vamos lá, povos europeus. A formação do povo europeu é uma relação complexa de povos de origem e culturas diferentes. Atualmente, a Europa possui 730 milhões de pessoas, aproximadamente, que se divide em cerca de 50 países. Sua população é subdividida em 5 grandes grupos, sendo eles grupos eslavos, povos germânicos, povos latinos, povos fino-úgricos e gregos. Uma imagem dos povos eslavos, cultura muito forte dentro da Europa. Povos latinos. A Europa Latina é composta basicamente, nono ano, pelos países mediterrâneos ocidentais, Portugal, Espanha, França e Itália, além de Romênia e Moldova. Tendo o latim como língua mãe, apresentam cultura católica romana. Povos latinos, aí nós temos os povos latinos. Dentro dessas características, os povos latinos são povos aí descendentes, como eu estou acabando de falar para vocês, povos de culturas que vêm descendentes do latim como língua mãe. Aí a imagem da miscigenação dos povos latinos que vivem na Europa. Povos germânicos. Consistem nos países atuais de influência dos povos germânicos e da cultura viking, subdividida em 2 grandes grupos, os povos germânicos, sendo eles os germânicos ocidentais, formados por Inglaterra, Alemanha, Áustria, Liechtenstein e Suíça e Holanda, entre os povos germânicos escandinavos ou setentrionais, formados por Islândia, Suécia, Noruega e Dinamarca. Aí nós temos a imagem dos povos germânicos, colônias de povoamento dentro da Europa. E para finalizar a formação dos povos europeus, temos a formação dos povos fino-úgricos, celtas e gregos. Além dos 3 principais troncos étnicos indo-europeus, outras etnias compõem menor número. Fino-úgricos compõem a etnia majoritária da Finlândia, Estônia e Hungria, aproximadamente 23 milhões de pessoas. Povos celtas correspondem à etnia adotada pelos povos romanos, e os gregos ocupam a parte sul da Península Báltica. 8º ano. Então nós estamos iniciando a formação dos povos europeus. Nós temos os povos europeus classificados em povos eslavos, 5 grandes grupos: germânicos, latinos, fino-úgricos e gregos. É muito importante a etnia e a formação étnica de cada um desses povos. E quando nós falamos também aí sobre Europa, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da densidade demográfica, aonde nós temos aí, aproximadamente hoje, nós temos uma questão dentro dessa formação europeia hoje, vamos calcular aproximadamente, porque com os dados que vão ser divulgados nos próximos anos devido ao coronavírus, vai ter uma baixa queda demográfica na Europa, como no mundo todo, mas temos aproximadamente ainda 750 milhões, 730 milhões de habitantes dentro do continente europeu. Uma densidade demográfica de 73 habitantes por quilômetros quadrados, porque a Europa tem apenas 10 milhões de quilômetros quadrados. E a partir desse momento, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter várias aí, países com grande densidade demográfica. E destacar também a grande população velha que vive dentro da Europa, porque o controle da taxa de natalidade é muito alta. E a partir desse momento, nós temos aí o continente europeu, a formação dos seus povos. Aonde temos um crescimento vegetativo, às vezes até negativo, porque o nascimento é muito baixo dentro da Europa.
Tem países, vamos dar um exemplo, como a Itália, são países aí que têm taxa de natalidade muito próxima de zero. Por quê? É uma população velha. Então, se não abrir para a imigração, automaticamente esses países europeus no futuro vão ter muitos problemas aí, no aspecto aí de aposentadoria, né? Quem vai pagar a aposentadoria deles se não tem nascimento? As pessoas, as maiores taxas de envelhecimento populacional nós temos dentro da Europa. E falar um pouquinho também os fluxos migratórios. Os fluxos migratórios nesse continente, ele faz com que vários países, os imigrantes tentam vir do mundo todo para entrar na Europa. Por quê? Nós temos 27 países dentro da Europa fazem parte da zona do euro. Um euro corresponde a R$ 5 seu. E os países com as melhores qualidades de vida. Onde nós podemos falar aí, ó, nós temos países aí que tem aí baixas taxas de mortalidade infantil, água tratada, rede sanitária, onde nós temos a IDH Suíça, Noruega, os maiores IDHs do planeta. Então essa é a nossa aula de hoje, não vou aprofundar ela mais, que é mais especificadamente sobre a formação dos povos europeus. Eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim, manuscrita para o dia 18 de maio, sobre os povos eslavos, germânicos, latinos, fino-úgricos e gregos. Manuscrita, somente essa pesquisa, enviar para mim via WhatsApp, dia 18/5, que é segunda-feira, das 7 às 5 horas da tarde. Combinado? Muito obrigado, todos fiquem com Deus.